Trevisani conversa agora com o convidado. Sandro, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus, na luta. Como é que está indo lá a nossa Câmara Municipal? Está indo bem, ontem teve uma pauta extensa, vários projetos de importância, houve alguns sobrestamentos, mas que agora retorna aí nas próximas sessões. O que você acha? A aprovação da lei dos médicos resolve o problema, resolve parte do problema ou só facilitou salário para os médicos? Eu acho que resolve parte dos problemas. Nós sabemos que a situação na saúde de Bauru vive um processo difícil, não só em Bauru, mas no país como um todo. Esse projeto do Executivo que foi enviado para a Câmara reduz a jornada e facilita contratações de novos mais profissionais, porque faz com que o custo de pagamento diminua. Então, nós torcemos para que tudo dê certo. Nós sabemos que tem que ser acompanhado de várias gestões. Eu acho que a Fundação da Saúde tem que sair de forma emergencial e eu acredito muito nesse projeto dessa fundação para que nós possamos, de fato, sanar a questão da saúde. E as UPAs, Sandro, como é que você acha? As UPAs foram uma conquista importante para a cidade de Bauru, essas 4 UPAs. A população aprova e aprovou. O que precisa agora é a fundação funcionar e a contratação emergencial dos funcionários, de enfermeiros, plantonistas, que sejam dados ali de forma emergencial na cidade. Porque é uma judiação. Sim. Se gastou um dinheirão, né, Sandro? Sim, é importante. A população aprovou, tem a carência. Nós sabemos que as unidades básicas de saúde não dão atendimento, as UPA tem um setor de emergencial importante. Então é preciso agora que o Executivo tenha a sensibilidade de criar essa fundação de forma emergencial. Ô Sandro, eu não quero apostar na crise, mas tudo quanto é empresário hoje está muito preocupado, porque os dados do Brasil nesse ano têm piorado todos, né, Sandro? Desde desemprego, produção industrial e etc, e etc, etc. E Bauru, eu acho que nós estamos no sinal vermelho. Qual a preocupação da Câmara hoje com a situação financeira de Bauru, Sandro? O problema financeiro hoje é um problema financeiro a nível mundial. Nós sabemos que todos os países atravessam por dificuldades. E a Prefeitura de Bauru tem que fazer o papel dela, que é de enxugar os gastos, elencar prioridades. Nós sabemos agora que se de fato uma boa gestão se faz e deve se fazer na dificuldade. O Rodrigo tem quadros importantes, o Marcos, que é secretário de Finanças do município, tem agora uma responsabilidade muito grande, juntamente com a equipe toda desse governo, fazer os enxugamentos daquilo que a gente acha como excesso. A Câmara tem se preocupado, tem se debatido, agora começa a surgir indenizações por áreas, por APAs que tem acontecido também. O município já está sofrendo, tendo que pagar essas indenizações. São ações preventivas que tem que ser urgentemente criado vacina para impedir esse tipo de gasto excessivo em relação ao município, que não pode passar por isso. Com essa incógnita das eleições, na minha opinião, uma verdadeira incógnita, e eu vejo o povo extremamente desinteressado, né, Sandro? Empolgado por ninguém. A minha pergunta é: como votar o orçamento do ano que vem, sabendo que depois da eleição tudo pode acontecer? É difícil. Esse cenário que o país está vivendo, esse cenário até eleitoral, Duda, é um cenário que nós nunca passamos por isso. É um cenário que envolve problemas de dificuldade financeira na questão de orçamento, de investimento, a questão das campanhas políticas também. Então é um processo de empresário nenhum está dando dinheiro para político, viu, Sandro? É informação que eu vi, viu? Então é difícil, porque hoje em dia você vê... A não ser os banqueiros, claro, eles têm dinheiro sobrando, né? É por isso que eu defendo uma outra atitude em relação ao financiamento de campanha, porque cada vez fica mais difícil. Nós nunca vivenciamos uma campanha como essa. Nós saímos da cidade de Bauru, você não vê campanhas fortes como era outros anos atrás. Acho que as coisas estão mudando, as pessoas estão mudando. A forma e o conceito de buscar o voto tem que ser mudado através de propostas, e não somente uma questão em cima individual. As pessoas estão mudadas. Há um processo que as pessoas também estão cansadas em relação a muitas coisas e precisa levantar a autoestima. Isso se levanta com um programa sério, com proposta séria, e Bauru está vivendo esse reflexo. O Zé Leme pergunta para você aqui: Sandro, se os eleitores de Bauru e região fizerem uma consulta nos nomes dos candidatos a deputados, tanto federal como estadual, de Bauru e região, no site do Tribunal de Justiça e TRE, verão muitos deles com muitos processos civis
e criminais, e alguns ex-prefeitos e ex-vereadores para serem julgados ainda lá no Supremo Tribunal Federal, que poderão ser condenados ou não, e não tomar posse se eleitos, considerados candidatos corruptos e de ficha suja pela Justiça Eleitoral. Os suplentes serão chamados para assumir seus lugares até o julgamento do Supremo Tribunal Federal. O que você acha disso? Cada caso é um caso, tem que ser analisado de forma individual. Eu não tenho acompanhado muito essa questão de fazer levantamento das fichas dos candidatos. Mas se é uma liberação da candidatura, é porque foi passado pelo crivo do Tribunal Regional Eleitoral. Se algumas ainda estão sob pendência, o TSE tem um prazo, que é julgar todas essas ações antes do dia 5 de outubro, elas terão que ser julgadas. Em alguns casos que se entenderem, tem que ir para o Supremo Tribunal recorrer. Então, são assuntos individuais, cabe à população avaliar internamente o seu candidato, avaliar a sua história e fazer a sua melhor escolha. É verdade, mas é uma incógnita, não, né? Difícil. Tem vários pré-candidatos em Bauru com problemas pendentes, né, Sandro? E às vezes não é só uma questão simplesmente de má fé. Claro. Hoje uma gestão, você participar de uma gestão você pública vê não é muito fácil. nego honesto aí enrolado por desaviso, né? Hoje o Tribunal de Contas é muito severo, a lei de responsabilidade fiscal é mais severa ainda, tem pautado e tem segurado muitos excessos, nós sabemos que são importantes também, mas tem alguns apontamentos que às vezes vêm, mas não é no sentido de má fé, mas no sentido realmente de não ter conhecimento da matéria. O Marco do Jardim Godoy faz uma pergunta interessante, né? Ele fala, a represa do Batalha está no seu nível mais baixo da sua história. O que a Câmara e os vereadores podem fazer para não faltar água em Bauru, já que o DAI não toma providências? Rezar, Godoy. Não dá para falar, não vai resolver urgente, essa represa está baixa agora. Pode pensar em termos de futuro, e não se pensou. Né? Já está com 6 anos de Rodrigo Agostinho, falta água, está desde o primeiro mandato. E o Rodrigo teve uma reeleição com muito voto, e não teve mais voto ainda do que ele teve, porque já na campanha tinha muita gente que não votou no Rodrigo por causa da água, você lembra disso, né? Disso. Entendeu? E é uma questão, Duda, que a questão de falta de água em Bauru não pode ser mais tema de debate de processo eleitoral. Tenha dúvida. O que nós temos que fazer? Nós temos que buscar a solução. Quando a Câmara fez um embate dizendo que teria que construir um instituto de planejamento na cidade de Bauru, por quem que entendia isso? A cidade tem crescido e crescido de forma desordenada. Nós temos que saber, o crescimento tem que ser acompanhado com energia, tem que ser acompanhado com água, com moradia, com transporte, com mobilidade urbana. E com escola. E com escola. Então, todas essas ações têm que acontecer. Tem que acontecer. É por isso que nós defendimos aquilo lá. Agora, nós sabemos que hoje nós temos... Bauru terá 100% do seu esgoto tratado através de uma verba do governo federal. Há um fundo, e esse fundo arrecadou, hoje deve estar em torno, se eu não me engano, de 70, 60 milhões. Eu defendo, isso tem que ser feito um plebiscito e convocado com os vereadores, com toda a população, que esse recurso desse fundo seja destinado à perfuração de novos poços, se fazer um estudo também para a captação de água do Tietê também, e uma série de coisas que nós temos que fazer. Nós não podemos depender simplesmente do Batalha. O dia que o Batalha tiver alguma dificuldade, porque bobearam, o Batalha suriou, os afluentes do Batalha cortaram todas as árvores, é só areia. Eu posso te falar que eu conheço bem o Batalha. Próximo, que tristeza. Que tristeza, que tristeza. É o crescimento desordenado. Totalmente. É isso que tem prejudicado. Tinha afluente do Batalha que tinha um volume de água considerável. Hoje ele é um fio de água, assim, ó. Tudo assoreado, areia, cobriu o rio. Difícil. Tá. Então, impressionante. É muito triste isso, muito triste. O Batata falou direitinho. Agora, nós estamos em cima do aquífero Guarani, furar-se poço. Sim, tem furar um poço é 1 milhão e pouco, não é isso? É isso, por isso. Tinha que ter furado. Nós temos que fazer agora um crescimento para o futuro. O Luiz Carlos fala assim, ó, quero que o professor Duda e o Sandro comentem esse assunto. Teve 2 governadores que foram impedidos de serem candidatos devido à restrição da lei da ficha limpa.
Só que ambos abriram a mão da candidatura e colocaram as esposas no lugar. Quem criou essa lei não pensou nessa possibilidade. Posso comentar em primeiro? Pode. Como é que você pode impedir uma esposa de ser candidato? Eu acho que o povo tem que entender que se o cara botou a esposa, vai continuar da mesma coisa. Agora, a lei não pode. Se a esposa não fez nada errado, nunca ocupou cargo público. Basta a população saber agora que se ela ganhar, claro, quem é que vai governar? Quem vai governar. E vai que ela ganha e taca o pé no rigoleto do marido e vice costuma fazer isso, né, Batata? O cara elege o vice dele e o vice... Tum! Já vira adversário, inimigo. Na história do Brasil está cheio. É verdade. Eleger a mulher tem um risco, mas não tem jeito, né, Luiz? Sim. Eu concordo com você plenamente. Eu acho que o eleitor que tem que ser inteligente. O cara botou a mulher para continuar a mesma coisa. E se ele está impedido, mas não pode, a lei não pode discriminar aí nessa... Sim, de forma alguma. O Ticão do Parque Viaduto, ele fala assim, por que não colocam banheiros químicos nas feiras livres dos finais de semana? É uma sugestão importante, acho que já foi solicitado por algum vereador, eu não me lembro o nome do vereador, já foi solicitada essa demanda junto à Secretaria de Planejamento, que é responsável pela fiscalização e controle das feiras nas cidades. É uma proposta importante, nós sabemos que Bauru tem um potencial importantíssimo de feira, elas são importantes, o Ticão, que é um lutador, é um amigo da gente. Eu acho que é uma reivindicação correta. Tem que valorizar, né? É importante. Domingo de manhã, não serve só para ir político domingo de manhã entregar material na feira, mas é um convívio por dia de manhã, acho que é importante. Certinho. O cara planta a goiabinha dele, a laranjinha dele, vai lá vender. Tem que valorizar. Aliás, eu tinha hábito de ir todo domingo na feira. Depois que eu fiquei velho, parei de ir. Eu preciso voltar aí outra vez. Tem que retornar. O Adriano do Ouro Verde, ele fala assim, gostaria de saber se os parlamentares estão sabendo desse racionamento velado de água. Porque aqui no Ouro Verde, por exemplo, não tem tido água o dia todo. Nossa, então chega tarde da noite e para piorar a água ainda vem como uma rajada de ar, que faz com que aumente o preço da conta. Sem que tenhamos água durante dias, estamos sem água para fazer comida, tomar banho, e queria saber se os vereadores sabem disso e se irão tomar providência. O Ouro Verde está feio assim, Ouro Verde? Está complicado. Ontem também o vereador Francisco Carlos de Góes também fez o pronunciamento na tribuna da Câmara com falta de água, e quando retornou a água, ela veio com a sujeira em função de um rompimento que houve de uma adutora. É a discussão que nós temos que discutir. A Câmara tem pautado, sabemos da dificuldade que tem o DAI, nós sabemos que o Giazoni é uma pessoa séria. Ele é assim. Uma pessoa séria que tem que se empenhar no trabalho. Ele pegou um abacaxi. Abacaxi. E o que tem que ser? Não é uma função simplesmente do presidente do DAI. Acho que o executivo tem que ter uma ação efetiva voltada para sanar de fato essa situação. E só se faz isso com o quê? Com investimento, não tem outra saída. Com investimento, tentando fazer um TAC juntamente ao Ministério Público, ou tentar fazer esse plebiscito para a gente usar esse recurso para fazer perfuração de poços. Não existe outra saída. A estação de tratamento de água também do Batalha está sucateada, está com dificuldade. Os funcionários que trabalham lá são funcionários lutadores, nós sabemos as condições que se encontra aí na cidade de Bauru e que precisa de modernização, precisa de novos equipamentos e que precisa de fato de investimento. Ô Batata, nós já perdemos para esse ano, adiaram para o ano que vem. Aliás, o governo federal, para que o balanço não fique tão ruim até as eleições, depois eu vi isso na grande mídia. Aqui o dinheiro que vinha para o assalto já jogaram para o ano que vem. Quer dizer, o próximo presidente que se vire com isso. E estão jogando um montão de coisa para o ano que vem. Tem algum perigo da gente perder essa verba do tratamento de esgoto, Batata? Eu acredito que não. Me perdoa. Não, pode chamar. Eu tenho essa mania de chamar ele, porque o apelido dele era Batatinha. E eu sou amigo dele desde moleque, né? Então eu acabo esquecendo. É o Sandro, presidente da Câmara. Sandro, perdão, viu? Pode chamar. E esse sobrenome, esse apelido eu conquistei quando era assessor do Batata, que fez um excelente trabalho na Câmara Municipal e que tem história nessa cidade. O que acontece em relação à sua colocação,
é que tem que ter realmente um comprometimento de não deixar as coisas na gaveta. Tem que ter um compromisso. Tem algum risco? Porque a Estela falou isso aqui, hein? Ela falou, vai perder a verba do recapeamento. E se bobear, perde a... Eu acredito que da estação não. Eu acredito que da estação não, mas a questão... Esse crédito tem que dar para a Estela. A Estela falou isso, todo mundo da prefeitura, imagina. Mas o asfalto tem me preocupado, porque já era para ter assinado, para ter saído, uma demanda tem preocupado o prefeito tem feito algumas visitas, tem procurado alguns parlamentares para tentar resolver a situação, mas é uma questão caótica que nós podemos perder sim. O PAC 2 sim. Ô Sandro, o que você acha? Será que nós vamos eleger mais alguém além do Pedro Tobias para deputado estadual? Vamos ter mais um estadual pelo menos, mais um federal ou 2 federais? Ou no fim nós vamos ficar só com um deputado, Bauru ficar uma cidade com a representatividade de cidades de 100 mil habitantes e não de 400 mil habitantes como o Bauru tem? Eu acredito que tem totais condições. Hoje, de 250 mil eleitores, nós vamos ter nas urnas aí uns 220, mais ou menos. E tem condição, nós sabemos o potencial das candidaturas. 4 deputados não, com isso aí? Então, hoje daria, né? Daria, mas nós sabemos que há uma migração de voto muito grande. Mas eu acho que tem candidaturas fortes que têm sido colocadas na cidade de Bauru, que vale agora é a reta final, os últimos 10 dias que decide a eleição no proporcional. Mas o povo está apático, né, Sandro? Está apático. Eu tive acesso a uma pesquisa a nível de Estado, a nível feito de Estado, que aponta que 70% da população não se definiu para deputado estadual e federal. Então, cabe às candidaturas agora, as proporcionais de Bauru, ter essa efetivação de buscar o voto junto ao eleitor e de levar a melhor proposta, o melhor comprometimento para ganhar esse voto e, de fato, se consolidar aqui na cidade. O bauruense está louco, com quem eu converso, está louco para dar o voto útil. A pergunta que eu mais respondo é, fulano tem chance, Duda? Fulano tem chance, entendeu? Quer dizer, os caras não estão olhando nem partido, estão sentindo que tem que ter representatividade. Como é que pode uma cidade desse tamanho ter um deputado, gente? Que absurdo, né? Olha, Rio Preto tem 5, Rio Preto tem senador, o candidato a vice-presidente do Aécio é de Rio Preto. O Ribeirão nem se fala, né? Secretário de Estado, já teve ministros. E aqui em Bauru, um deputado estadual. E nós vivemos a época áurea do grande Franciscato aí, Bauru com 4 deputados. Podia falar até que tinha 5, porque o Walter Awad era daqui de Iacanga, né? Daqui de Iacanga e era deputado da região também. E hoje, como regrediu, né? Não pode, acho que tem que crescer, tem que avançar e cabe os candidatos Marília agora. Tem 2. Tem 2 Marílias. Então, e o boato do pessoal de Marília, que se bobear, Marília vai ficar com 3, viu? Então, e quem perde é a cidade de Bauru. A cidade de Bauru perde investimento, perde tudo. Luiz Cláudio agora é o Luiz Cláudio, outro Luiz Cláudio, não é aquele não. Ele fala, senhor Sandro. Alô, senhor, espera que vem em bucha. Vem em bucha. Na Avenida Duque de Caxias, bem em frente ao SESI, existe um estacionamento que está cheio de ambulâncias. É verdade? O município está pagando o aluguel, já que está sobrando dinheiro para o aluguel desse estabelecimento. Um slogan novo para a cidade. Bauru é uma cidade que não precisa fazer economia, pois está sobrando din-din. Não tenho conhecimento desse fato, vou tentar procurar saber se tem ambulância, talvez deve estar em manutenção ou procurar saber de fato. Vamos estar em contato hoje com o secretário de saúde do município, com certeza nós vamos estar dando retorno para o senhor em relação a esse fato. Não tenho conhecimento. Ô Sandro, que coisa, né? Agora que a alça do viaduto ficou pronta, dá para a gente passar ali, a gente lembra do que um ex-prefeito falava em Bauru, esse viaduto leva a nada e a lugar nenhum. O que vai ajudar esse viaduto para o trânsito de Bauru nessa... Claro que o Rodrigo tinha que fazer isso daí, já virou até uma questão de orgulho da cidade que não terminava o viaduto, né? Estava quase pronto lá. Mas que realmente hoje a gente vê que porque como é que vai desapropriar tudo aquelas casas agora para prolongar uma pista dupla ali, sabe? Vai complicar muito mais a Campos Sales, a região da Falcão ali, vai sofrer com essa demanda maior de trânsito naquela região
é complicadíssimo. Bauru precisa passar por um processo central de modernização em relação a isso e ter recursos para fazer essa desapropriação, que eu acho que é difícil. Precisamos de dinheiro. Muito E dinheiro. desapropriação hoje, se não tiver a grana, você não pode desapropriar para o outro pagar. Não, você tem de que forma mostrar alguma. onde está o recurso. Contar o recurso e fazer a execução. Olha, eu vou dar uma de Bidu. Daqui 20 anos vai estar do mesmo jeito aquilo ali. Temos que crer para que haja mudança e que haja investimentos a nível federal, porque eu vejo o cenário de Bauru a partir de 2016 um cenário financeiro muito difícil. Muito difícil, né? Muito difícil. É preciso ter cautela, é preciso que aqueles que se colocarem como candidato em 2016 têm que ter a responsabilidade de não enganar o povo e de falar a verdade. E dizer que vai ser difícil e que precisa ter um administrador com firmeza, um administrador que sente na mesa, dialoga, faça o debate das ações que é preciso no município, porque vai ser difícil. Ô Sandro, a gente examina os institutos de pesquisa, né? No país inteiro está tudo indefinido. Só talvez uma eleição para o governador do estado de São Paulo é a única que a gente vê com realmente. Para senador não está definido, para deputados, para presidente, para governadores nos outros estados. Que loucura! Como é que embolou e como que tudo pode acontecer nessa eleição, né, Sandro? Nós não podemos, professor, fazer previsão de nada nesse processo eleitoral. Não dá. Depois da queda do avião, depois de uma série de coisas que aconteceu no processo eleitoral, a cidade de Bauru está vivendo campanha agora. Foi importante a mudança que houve no tribunal, na lei eleitoral, mas se perdeu aquela coisa de contato, de comício, de carreata, e isso tem se acabado. Isso tem refletido aqui na cidade de Bauru. Não teve comício nenhum, teve? Nenhum de nenhuma candidatura em Bauru. É. E acredito que não vai ter. Acredito que não vai ter. Estranho. As campanhas, no modo geral, estão pelo Facebook, pela internet. Sim. É uma campanha onde não há recurso, não há estrutura e é na raça. Está muito difícil esse ano tocar um processo eleitoral. Principalmente para quem não está na onda das coisas, né? Difícil. Entrar gente nova assim fica mais difícil ainda, né? Difícil. Fica complicadíssimo porque é um cenário diferente, é um cenário... Nós vimos de um processo, a gente faz campanha há muitos anos. Nós temos que depois do dia 5 de outubro fazer uma nova avaliação do cenário político, de como fazer política, verdade. Repensar conceitos. Ô Sandro, a nossa Câmara, que todo mundo sabe que tem um prédio obsoleto e tal, nós perdemos o trem da história, tinha que ter tomado essa decisão lá atrás? Tinha que ser. Porque se tomou decisões do tipo, Sim, comprou estação e até agora não usa para nada, né? Eu acho que tinha que ter feito muito lá atrás. Por exemplo, quando eu assumi a Câmara, assumi uma Câmara que a gente tinha um apontamento que o município ia passar por um problema sério financeiro. Então fizemos aquilo que era necessário. Pintamos a Câmara, trocamos o que tinha que trocar, reformar aquilo que tem que ser reformado, para deixar o mais enxuta possível, para que o duodécimo não fosse muito utilizado e que viesse retorno para a Prefeitura. Então é aquilo que o senhor acabou de dizer, tem ações que não pode deixar para o amanhã e tem que ser feito já. Infelizmente... É o chamado tempo hábil em administração. Tal medida tem que ser tomada num tempo hábil. Se tomar amanhã já... Nós não podemos ter ações muito politizadas, tem que ter ação com seriedade. Senão fica difícil. Verdade, fica difícil. O que você espera do seu partido? Seu partido, no fim, mantém as maiorias, sem fazer propaganda, só mesmo uma análise técnica. Acho que o PT vem bem, vem formado, acho que tem candidatura forte a nível nacional, a nível de Estado. Nós sabemos das dificuldades, mas nós acreditamos ainda que possamos fazer a mudança. Nós sabemos que nós temos candidaturas importantes na cidade de Bauru que tem feito esse enfrentamento de levar a bandeira de partido, de levar o nome do PT. Acho que nós estamos caminhando. É dificuldade para todo mundo, é difícil para todo mundo, um processo que não é fácil, mas a militância do PT sempre soube fazer campanha e não vai ser diferente desse ano. Você sabe que eu achava que você ia sair candidato? Sinceramente, porque você ficou como uma liderança nova na cidade e aquela imagem de que você se elegeu, virou presidente da Câmara, fez o presidente do PT em Bauru, você estava com a imagem de ganhador. O que levou você a não sair candidato? Foi a responsabilidade do fato de ter ganhado a presidência da Câmara. Eu tinha que conviver e relacionar com 17 vereadores.
E nós sabemos que no meio dos vereadores havia candidato a deputado, então a gente ia respeitar esse momento e de não colocar candidatura em função da responsabilidade que a gente tem como presidente e deixar qualquer projeto para que o grupo decida no futuro o que a gente deve fazer. E que já estamos quase em cima do horário eleitoral. O que você gostaria de falar mais para o telespectador de Bauru? Te agradecer, Duda, te agradecer pela presença e dizer que nesse momento é o momento que nós temos que refletir naquilo que é a decisão do nosso futuro, do nosso país, da nossa cidade, do nosso estado, para que a população reflita bem, analise os candidatos, o currículo e vote certo nesse processo eleitoral. E agradecer mais uma vez por estar aqui nesse espaço democrático. Ó, chegou mais uma pergunta e você responde exagerando em 35 segundos, hein? É da Vera. Vera chama a telespectadora. Eu moro na rua Calixto Sado Cury, na Vila Santista, e a prefeitura asfaltou até a quadra de cima da minha casa e não asfaltou a minha quadra. Como ficam os moradores que moram nas ruas de terra? Como a Câmara se posiciona perante isso? Tem um termo de compromisso do prefeito até 2016, com a saída do PAC 2, asfaltar todas as ruas onde tem residências de Bauru, ter asfalto. Então nós estamos aguardando agora o PAC 2, que tem que ser assinado, senão fica difícil. Tá bom, Vera? Tem que acreditar. É isso. Sandrinho, prazer te receber aqui, viu? Tá? Bom, tá aí. Já... campanha, olha, o Santos colocou uma verdade aí, deputado federal, deputado estadual, a gente está até pessimista no momento, porque está todo mundo indeciso. Quem estiver sabendo colocar o nome direitinho aí, eu acho que o bauruense vai dar voto útil. Já não está mais naquela, porque os partidos morreram e esqueceram de cair, ninguém mais está preocupado com partido, não. Está preocupado com pessoas. E Bauru precisa de deputados. Precisa de deputados. É muito importante ter representatividade. Olha, continue aí ligado nos horários alternativos da TV Prevê. Tchau.